Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Arte do Revide, o podcast do grupo de capoeira A Dança da Morte. E você já perdeu medo desse nome? Tá na hora, né? Já passou uns episódios pra perder o medo desse nome. Estamos aqui com o Mestre Lampião mais uma vez. E agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu sei que o Mestre Lampião gosta. Tive que combinar com ele, mas vamos devagar. Que quem conhece sabe que gosta de falar. Então a gente vai falar, mas a gente vai tentar falar dentro de um dia, dentro de 24 horas pelo menos. Não a gente vai ficar aqui 2, 3, 4 dias conversando. Por quê? Porque hoje o assunto é história, é tradição. É como que a tradição oral, a vivência da capoeira sobreviveu nesses sei lá quantos séculos, desde quando que... Porque eu sou cordão verde ainda, então assim, eu não sou obrigada a saber, mas há tanto tempo, né? Então vamos falar um pouquinho de tradição e de história. O que o senhor acha mais desse tema? É um tema que te agrade? Me agrada, aluno novo não gosta. Eu vou te dizer, aluno novo não gosta de conversa. Aluno novo tem muita energia, muito fogo, então você tem que exercitar ele para ele gastar essa energia. Aluno novo não gosta de filosofia, de técnica de ensino, de vivência. Você convida um aluno novo para uma vivência, ele não vem. É gratuito, ele não vem. Não, ele quer dar pernada, ele quer dar pernada, ele quer lutar. Tem alguém para me combater lá? Não tem soco na capoeira, opa. Isso, ele quer, né? Então a vivência geralmente não é para alunos iniciantes. Aluno ali de 5 anos, não é vivência, não é para eles. Então vamos falar com os estagiários, professor pra cima? Vamos falar com esse pessoal? Aí dá. Então vamos lá, vamos começar com uma coisa simples aqui. Mestre, simples, né? Tradição oral. Como que a capoeira vem sobrevivendo, vem vivendo de tantos anos pra cá, quando a gente não tem tantos escritos sobre ela? Como que funciona essa passagem de um para o outro? O senhor pode contar um pouco para nós? A história da escravidão sofreu um grande golpe em 1990, na queima. 1900 alguma coisa, não deve ter sido 1990. 1900 e bolinha. 1000 e bolinha. 1900 e bolinha, é bem longe. Depois da escravidão ser assinada em 1888, uns 10 anos depois, a Lei Áurea. Então, queimou-se os artigos sobre a escravidão. Então, os papéis que estavam aqui no Brasil foi queimado. Então, a capoeira vem sobrevivendo com a conta da história de um para o outro. A vivência serve, tá na cabeça do indivíduo que viveu aquela época e passa para o outro que está começando e tal. Então, a vivência é você contar a história que não está escrita em papel. Foi a caminhada dele até chegar em 2024, por exemplo, né? Então, a vivência de quem viveu até 1960, que é o caso do meu avô de capoeira, passado para o meu pai de capoeira. Então, essa vivência deles de quase 100 anos, que agora eu estou contando aqui. Então, essa vivência que faz a caminhada da capoeira continuar existindo. E que os seus alunos vão contando também. Vão continuar, porque os meus alunos eu encho os ouvidos de história. Então, eles vão contar a mesma história, com algumas alterações por causa da vivência dele também, mas a história da capoeira vai se mantendo assim. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui nos comentários. Quem já foi ou é aluno do Mestre Lampião? Comenta aqui, quantas horas esse homem faz vivência? Quanto tempo escutando? A gente fala, mestre, chega, acabou a reunião. Mestre, já é 10 horas, mestre, meia-noite. Conta aqui nos comentários quanto tempo você já ficou ouvindo o Mestre Lampião fazer as suas vivências. Perdi muito aluno na vivência, viu? Eles não voltam mais, não. Alguns querem dar pernada, né? Eles não voltam. Mas os que ficam... Aprende capoeira de cor e salteado. É mais sobre qualidade do que sobre quantidade. Exato. É uma separação, né? Então, vamos aproveitar, que a gente tá falando aqui dessa passagem. Você comentou do seu avô de capoeira, pai de capoeira, mais de 100 anos, você passando pra frente. Pra quem não tá nas aulas, pra quem tá vendo a gente só aqui pela internet ou ouvindo a gente no Spotify, vamos contar umas vivências pra eles entenderem um pouquinho do que a gente tá falando? Olha, a vivência, pelo menos pros meninos aqui que mexem com a eletrônica, é excelente, porque eles guardam um arquivo muito bom dessas entrevistas aqui, da percussão de cada vivência que vem aqui, independente do seu conteúdo, mas a memória hoje em dia fica mais evidente por causa da eletrônica. Mas eu acho que a vivência ali, contada ali ao pé da roda, ou ali numa
num almoço coletivo com os alunos. Essa história marca mais o indivíduo do que uma rasteira que ele levou, né? Porque isso fica dentro do inconsciente do indivíduo e se manifesta no futuro dele quando perguntarem a ele: para que serve tal movimento? Aí, como o mestre explicou direitinho como é que faz, como é que não faz, então ele tem um jeito próprio de explicar o movimento para o seu aluno daqui 50 anos. Vai explicar da mesma forma que eu estou explicando para ele. Porque ele guarda isso na memória, fica tipo na dormência. Quando alguém o pergunta, acende aquele chip de recordação e ele vai montar a mesma história que eu montei para ele há 20 ou 30 anos atrás. Porque a capoeira, ela é um esporte, ok? Mas ela faz parte da cultura brasileira. Ela é algo que está na nossa sociedade enquanto cultura. Então, quando você traz essa questão de passagem de conhecimento, de vivência, é algo cultural, enraizado ali em quem pratica esse esporte. Então, é muito mais sobre jeito de viver a capoeira do que, de fato, apenas diretos, redondos. Exato. Deixa eu ver se eu lembro. Ornamentais e ritualístico. Eita, eu assisti o segundo episódio. Vai passar para outra corda? Acho que eu vou pegar o verde e amarelo. Eu acho que a questão do esporte não era reconhecido como esporte, né? Foi reconhecido em 1972 pelo Conselho Nacional de Desporto. Antes era folclore. Folclore? Sabedoria do povo, o que quer dizer o folclore, tá? Quem tiver na pesquisa aí. Então, reconhecida em 72 pelo Conselho Nacional de Desportos como esporte, uma prática que pode ter torneios e aglomerações. Então, ela foi tirada do meio folclórico, passou para o meio esportivo, porque é uma forma de você aglomerar pessoas no evento de grandes multidões para exibir dois talentosos praticantes dessa modalidade. Entendi. Então, agora a gente vai fazer uma coisa. Vamos fazer uma vivência aqui, mestre? Vamos lá. Vamos ver quem vai entender essa vivência? Ixi, é bem difícil. Conta Meus então alunos talvez entendam, mas os outros não vão entender. Mas então vamos contar pra gente. E aí a gente vai fazer outra brincadeira. Vamos fazer outra brincadeira que eu tô animada hoje. Eu tô brincalhona hoje. Vamos ver quantas pessoas no comentário entendem essa vivência? Bom, eu tenho um ex-aluno que vai entender, porque ele passou pela essa vivência no sertão, né? Então, uma vez um indivíduo estava numa contenda na beira de um botequim e o indivíduo deu-lhe um chute e fastiou um dos membros. E esse indivíduo cangoleou, corcoviou para um lado e para o outro e deu-lhe uma chinela, namucunando o outro. Então, o outro veio a fazer o passamento. Então, isso me marcou porque é uma história que hoje em dia na capoeira ninguém conta mais, né? O pessoal só quer saber de ganhar dinheiro, fez uma apresentação no Canadá, nos Estados Unidos, viajou para a Europa. O que tem a Europa? Gente, do mesmo jeito, né? Então, o indivíduo tem que contar coisa nossa aqui, que aconteceu aqui, para você entender que a capoeira tem uma forma de conduta um pouco mais vivida no seu ambiente, para você o reconhecer, para viver bem ali. Então, uma vez eu estava numa academia, jogando uma capoeira, uma sexta-feira. 1900 bolinhas. Não também? era sexta-feira 13, não. 1989, uma coisa assim. Faz uns 30, 40 anos que eu tava elétrico, né? Então, um dos indivíduos me deu um chute na virilha e a perna não conseguiu mexer mais. Aí eu fui para volta ao mundo. Aí a perna começou a mexer de novo, fui pro combate de novo. Aí era combate, não tinha jeito, porque o indivíduo era um armário. O indivíduo era grande demais. E eu era pequeno demais, então não tinha como dar combate ali fácil. Então a perna voltou a mexer. Tinha que usar o peso dele, né, mestre? Tinha que usar o peso dele, porque eu sei. Usar o peso dele. Então na hora que ele me enxutou na virilha, a perna veio a paralisar. Então eu fiz a volta ao mundo. Alguns capoeiras vão entender que a volta ao mundo é chamada pelo ofendido. Então eu fiz a volta ao mundo. Quando terminou a volta ao mundo, fomos pro jogo de novo. E eu joguei os dois pés no rosto do rapaz. Ele se invocou. Porque ele disse que ninguém bate no rosto dele. Eu bati com os dois pés no rosto dele. Ele tinha 1,90
1,98 m, uma coisa assim. Era um gigante perto de mim. Eu era um indivíduo raquítico e franzino quando comecei capoeira. Não tinha comida, né? Não tinha comida, era do trabalho pra casa e dormia pouco. Então era muito franzino, muito raquítico. Mas quando os 2 pés pegou no rosto dele, não é que ele caiu. A ofensa foi demais. Porque eu era um indivíduo da altura da cintura dele. Então, essa passagem, até hoje o pessoal conta nas rodas de capoeira que foi impressionante, porque o indivíduo daquela altura eu consegui acertar os 2 pés no rosto dele, não foi para destruir, mas geralmente o rosto é muito sensível a qualquer toque. E a emoção do indivíduo veio a florescer. Ele se trocou, ficou no parapeito da academia, no sobrado. Não gostou. E nós ficamos jogando até as 10 horas da noite. Às 10 horas, ele tava no parapeito, braço cruzado, cara fechada. Te pego na saída. Parecia delegado. Aí eu me troquei, quando fui saindo, cumprimentei, falei, ó, domingo tem batizado na minha escola, vai lá pra nós jogar? Olha só. Não tô ofendido, mas ele tava saindo fogo pelas ventas. Jogo é jogo. Jogo é jogo. E ele foi no batizado nosso, se comportou como cavaleiro. Porque a atitude dele refletiu a minha. Então se ele me chocou, eu joguei nele, ele não entendeu. Eu entendi e convidei. E a gente estava falando sobre isso, acho que no segundo episódio a gente conversou um pouco sobre sair da frente do pé. Exato. Então assim, o pé pegou. É problema de quem jogou o pé ou problema de quem não saiu da frente? Geralmente, quando o indivíduo é desleal, é culpa do... Então, se o indivíduo tem 2 metros de altura, joga um golpe, que ele acerta o pé na luz, e eu, um indivíduo menor que ele acerta na minha virilha, foi intencional. Aí a gente pega quando existe uma deslealdade. Foi intencional, então... E a gente vai aonde? A gente vai no mesmo nível. No mesmo nível. Eu bato onde dói mais. Porque eu tentei dar uma cabeçada nele e não acertei a barriga, porque eu era muito pequeno, né? Então, quando eu entrei na cabeçada, eu não achei. Passei praticamente reto por baixo dele. E então... só por curiosidade, foi o que? Foi uma armada pulada? Porque como que alcançou lá quase 2 metros de altura? Voo de morcego. Eita lasqueira. E morcego pega fruta com os pés. Então essa é a finalidade. Entendi. Aí o senhor tava colhendo umas frutas. Eu colhendo umas frutas. Mas era o único ponto frágil no indivíduo. Porque ele tinha pernas robustas, braços robustos. E a cabecinha era miudinha. Aí eu falei, vou bater na cabeça. Ele não vai entender. Porque batendo no peitoral dele não ia sentir, né? Ia parecer um mosquitinho, né? Eu lembro, aí agora eu vou usar do meu crachá de sou corda verde, mas tô na capoeira desde as minhas fraldas. Ah, então tá. Eu lembro de alguns momentos na capoeira que a gente tinha pessoas... Vou dar um exemplo bem prático aqui que tá na minha memória. O senhor dava aula lá na creche da tia Cecília, lá em São Mateus. Lembra desse lugar? Os projetos eram sempre sociais. Então lá é na creche, Zona Leste. É igrejas, é OSENs, entidades, sociedades, né? É tudo gratuito. Então, quando eu entro, para mim pagar aluguel, não tem condições. Então, a gente precisa entrar numa sociedade para pagar a luz, manter o ambiente limpinho, os banheiros funcionando. Então, se o indivíduo contribui com algum ônus, é para manter a estrutura onde a gente treina todos os dias. E eu lembro que lá nessa creche, as aulas eram à noite, né? Então não eram com as crianças que estavam na creche, pessoal, se acalma. Mas a gente tinha um aluno lá, gente, né? O senhor, eu tava lá brincando, correndo. Tinha um aluno lá que ele tinha uma prótese, né? Uma das pernas era uma prótese. Eu tô com a memória boa ou eu sonhei com isso, será? Não, tinha um aluno com uma prótese. Ele jogava. Jogava melhor que todo mundo. Pois é. Com uma prótese. Metade da perna era madeira, né? Então, eu tive alunos com deficiência visual, eu tive alunos com falta de membros, mas eles, no esforço deles, jogavam muito bem. Lógico, às vezes a prótese escapava, quebrava a janela e tal, mas ele ficava com aquele cotoquinho no chão, doido, dando rasteira, né? Então, a empecilho de uma prótese, ou de uma falta de um olho, geralmente, esse indivíduo que tinha um olho só, por exemplo, ele era mais rápido que todo mundo. Era quase impossível atingir o indivíduo. A velocidade era excepcional. Por quê? Ele compensava a falta de um lado na velocidade. Então, geralmente, um empecilho de uma prótese, tal, uma coisa assim, se é um professor dedicado e um aluno dedicado, não vai influenciar muito. Ele joga bem a capoeira.
E aí, continuando a nossa vivência, não sei se todo mundo percebeu, mas isso aqui é uma vivência. Isso aqui é uma vivência. Eu vou trazer mais alguns momentos que eu vi, que eu quero ouvir um pouco dos seus comentários. Mas eu vi muitos alunos que entraram lá, criança como eu, que hoje em dia são nossos colegas aqui, adultos, professores, mestres. Avós, é isso mesmo. Mas eu vi muitos desses alunos que conseguiram, já que né, um público mais carente, que é o Grupo Dança da Morte atende, conseguindo encontrar um caminho justo, um caminho ético, através do esporte. Honesto. Por conta desses projetos sociais. Exato. Aí eu queria um pouco de vivência sobre alguns exemplos desses alunos que encontraram um caminho através do projeto social. Para mim, citar nomes Não precisa citar nomes, não, né? Vamos só citar pessoas. Então, como o projeto é social, retira o indivíduo de um ambiente insalubre, que não vai ajudá-lo muito. Mas o projeto social tem um interesse, pelo menos no meu ver, no ensino prático, né? De tirar o indivíduo de uma questão social um pouco lamentável, que ele não vai conseguir achar um caminho adequado perante a lei, sociavelmente aconselhável. Então, por exemplo, tinha aluno que chegava com um saquinho de moeda para pagar o seu dízimo, por exemplo. Né? Eu tinha alunos viviam pegando moedas no farol. E vinha para... Mestre, não consegui o dinheiro para pagar. Não, pode treinar. Se não conseguir a moeda, não tem problema. Mas ele vinha com esse saquinho de moeda para contribuir. Então você vê que esse indivíduo merecia o nosso apoio. Então tinha dia, e no cordão, ele não tinha dinheiro para pagar o cordão. Vem conosco aqui, nós ajudamos de qualquer jeito. Então tinha alunos, os meus ex-alunos, eu não pedi nenhum pro mal. Né? Todos os meus alunos que passaram por mim nos projetos sociais, casaram, têm sua família. Alguns, inclusive, seguiram como professores de capoeira. Alguns seguiram. Então, a nossa função é ensinar o indivíduo. Se ele seguir para capoeira, parabéns. Se ele não seguir, parabéns também, porque ele está caminhando no caminho dele. Ele encontrou um serviço bom. A atividade da capoeira serve para ele escolher coisas. Disciplina. Né? Disciplina, isso é a atividade da capoeira. Por isso, a capoeira entra nos projetos sociais de forma mais... para conduzir o indivíduo. Então, geralmente, lógico, o cara cobra alguma coisa, né? As outras artes cobram para dar projetos sociais, mas por causa de federações, essas coisas. Então, como a minha associação, a minha escola trabalha voltado para o cidadão, então a capoeira é uma ferramenta de trabalhar o cidadão para o futuro, para ele poder me respeitar no futuro, né? Imagina, ele aprende a lutar e eu tô capengando no meio da rua e ele me pega num contrapé. Num contrapé. E aí tem ali um passamento. Então eu prefiro que ele me ajude a atravessar a rua no futuro do que me empurrar embaixo do carro. Né? É isso que eu prefiro. E aí, essa disciplina, esse respeito que é passado durante as aulas, inclusive esse respeito, esse exemplo, eu vou até trazer algumas coisas que eu vejo. No projeto atual, que a gente está com um projeto lá em Pirituba, tem muitos projetos, né? Vou falar do projeto de Pirituba, mas já contextualizando. Tá mais perto. Tem Guaianazes, tem Parque São Rafael, Mauá e Pirituba. Isso, temos esse projeto. Perfeito. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Então vamos falar, eu quero falar de um momento assim sobre disciplina que eu vejo lá nesse projeto de Pirituba. As aulas iniciaram e aí a gente tem aquele exemplo. Uma criançada chegando, feliz. De graça! Vou entrar de qualquer jeito. Vou entrar, assim, a criançada muito feliz, animada. Mas eu percebo que desde pequenos, porque eu sei que lá tem alunos de 2, 3, 5, 6, 7 anos. Desde pequenos, eles têm que aprender. Dentro da escola, a gente precisa estar uniformizado. Ah, mas eu não tenho condições de... Não tem problema, tá aqui, ó, o uniforme pra você, pra garantir que você vê uniformizado. E seguindo o exemplo, né? Todo mundo tá uniformizado. Ó, nessa academia onde a gente tá hoje, raros momentos isso acontece, mas tem tatame, né? Porque normalmente a gente tá mais no chão de barro, mas vamos lá, tem tatame. Então a gente vai respeitar. Então chegou... Tira o sapato, não vai pisar no tatame. E eu vejo as crianças que chegavam correndo, gritando. Chega,
deixa ali bonitinho o seu sapatinho na porta do tatame, vai organizando os sapatinhos assim, tudo bonitinho, para então entrar ali pro treino. Isso é um exemplo de disciplina, trazendo o que o senhor trouxe de lá no futuro, eu não quero que ele me dê uma pernada, eu quero que ele me ajude a atravessar a rua. Exato. Que vai construindo desde cedo nas pessoas que praticam um esporte. Aqui a gente tá falando de capoeira, mas eu acredito que todos os esportes acabam trazendo essa questão de disciplina para as pessoas. Todos trazem. Para desenvolver bons cidadãos no futuro. Exato. Eu acho que hoje em dia o pai e a mãe têm muito trabalho fora de casa. Então, geralmente, não estão disciplinando a criança, né? Ou educando, como queira chamar. Porque o pai trabalha fora, a mãe também trabalha, então fica ao cuidado de alguém ali, tá? Então, geralmente, a criança fica muito solta. Então, as famílias antigas, não. O pai trabalhava, a mãe cuidava da família e da casa. Hoje em dia, não. O pai e a mãe trabalham fora. O filho fica aos cuidados de um vizinho ou de um irmão mais velho. Então, ele fica meio sem disciplina. Então, quando chega na academia, por questões de não bagunçarem as aulas dos outros, então, organiza-se os sapatos, organiza-se a vestimenta, organiza-se o cumprimento. Quando ele chega, ele tem que cumprimentar. Porque às vezes é um aluno meio calado e esse cumprimento ajuda ele a se enturmar, né? Às vezes ele não tem uma boa educação, não por culpa dos pais, mas por culpa que não teve uma orientação básica. Então já tive pais agradecendo que o filho está melhor em casa, está mais organizados, né? Porque essa disciplina não é para capoeira realmente. É chegar em casa, não jogar as coisas no chão, não dar trabalho para a mãe que chega cansada, né? Essa é a função da escola. Exatamente. E aí vai continuando desenvolvendo ele para que fora da escola ele também siga. E tem uma norma na escola. Se ele brigar, ele é suspenso das aulas. Eu não vou ensinar um indivíduo para maltratar o irmão dele. Esse é um ponto muito importante de ser levantado. Exato. O ensinamento não é para gerar pessoas briguentas. Não. Para se defender de quem vai bater nele. Exatamente. E aí, a melhor defesa e ataque, não brincadeira. Brincadeira! Eu vou fechando um pouquinho aqui da nossa vivência, ousando trazer uma que nos envolve. Há muitos anos... Não, há poucos anos que eu não tenho tanta idade assim. Mas a gente estava numa academia, eu acho que em São Mateus. Onde que era aquela academia lá do Parrom? Lago São Mateus. Porque o Mestre Rato pesquisa a vida, que é uma beleza. Mestre Rato gosta da pesquisa. Mas a gente tava lá num jogo ali, eu tinha ali, sei lá, criança, ainda era pequena. 6 anos. Por aí, tava ali, né? E nesse jogo... Foi a primeira vez que eu falei assim, não, vou entrar na roda, que eu sou a filha do mestre. Ninguém vai bater na filha do mestre. Grande erro. Ninguém vai bater na filha do mestre. Então eu entrei na roda, joguei, não lembro com quem, talvez aquele menino ruivo lá, o Brasa. Não lembra dele. E aconteceu, vai contando aqui a minha vivência. Olha só, o cordão verde fazendo vivência. Eita, desgrameira. Vai lascou. E aí, num desses momentos, eu ainda tava ali, né, aprendendo a desviar. Nota-se aprendendo a desviar, não desviei. E o pé pegou na minha boca. A minha primeira reação na hora que o pé pegou na minha boca, aí, né, cortou, deu um sanguinho ali, saiu. Saí correndo, chorando, gritando, esperneando. Bata na filha do mestre, bata na filha do mestre. O Rato lembra disso aí. O Rato deve lembrar, o Rato deve lembrar também. Mestre Rato lembra. E eu lembro que, terminado o jogo, né, chorou, tá, guardamos tudo. E aí o mestre Lampião falou assim, né, já tinha passado tudo, tava tudo bem, já tava ali, já tava jogando pra um lado pro outro, dando estrelinha. E o mestre Lampião falou assim, ó, quando você entrar na roda... Você, antes de sair correndo e chorando, você vai cumprimentar e aí você sai. É a prática. Mas isso me vale pro resto da minha vida. Agora eu vou contar até da minha vida profissional. Você tá ali no português corporativo, né? Que exato. Você sempre dá um jeitinho de falar. Aconteceu um momento ali que não foi tão legal, que você quer sair correndo e chorando, porque tem muitas vezes que eu tô no trabalho que eu só quero chorar. Trabalho de escritório Mas assim. é o quê? Cumprimenta, obrigada pela sua atenção,
vou pensar na sua proposta, acredito que você tem ótimos pontos que vai fazer diferença no meu trabalho e volto assim que possível. Depois, aí você vai pro banheiro e chora. Então, o que eu quero trazer com isso? Como um momento lá em muitos anos atrás fez diferença na profissional que atua hoje no mercado de trabalho. Então, eu já não tô mais falando de capoeira, só de capoeira. Eu tô falando de como essa disciplina e esse ensinamento sobre comportamento me influencia hoje na vida profissional. Gerações, é verdade. Então, a contenda, o que é que acontece na contenda? É uma troca de peso de movimento. Então, você dá um chute, eu dou um chute. Mas dentro de um círculo que acontece a luta, o respeito mútuo deve ser de acordo com o peso do golpe, deve ser. Mas acontece algum deslize e o golpe pega um pouquinho mais firme. Mas a questão de respeito esportivo acontece no boxe, no taekwondo, no kung fu, no karatê. Na capoeira não seria diferente. É respeito mútuo. Lógico, tem uns que você acerta bem ele, fecha a cara, vai embora, não aparece mais na escola. Mas se ele não for disciplinado agora, no futuro ele vai enfrentar a vida do mesmo jeito. Não deu, ele quebra e vai embora, né? Então ele precisa entender que a prática esportiva é uma forma de educação emocional também, que ele vai poder conduzir alguma pressão no seu trabalho, na sua vida particular, de forma mais adequada, né? Não vou dizer que ele nunca vai ficar nervoso. Lógico que fica nervoso. Quem é que controla a paciência? Ninguém tem sangue de barata, não é mesmo? Sangue de barata não, que barata nem sangue tem, né? Verdade? É uma gosma. É uma gosma. O pessoal adora comer barata, né? Então, eu acho que se o indivíduo tiver uma condição de treinar a sua parte emocional, é dentro da luta. Eu sei que aflora um pouco a parte emocional, mas a luta é uma forma de condução, que vai conduzir o indivíduo para um ambiente futuro mais controlável, né? Porque ele é uma arma de machucar. O indivíduo é uma arma de machucar. Então, se ele usar isso ao extremo, todo ambiente de trabalho vai o recusar, né? Porque o ambiente de trabalho, às vezes, é computação, às vezes é teatro, às vezes é dirigir um ônibus. Exato. Então, se ele ficar nervoso porque o cara vomitou dentro do ônibus, imagina, ele vai bater todo dia em alguém, né? Então, a forma de conduta para o trabalho do indivíduo é legal para ele controlar, tá no meio do povo, se controlar um pouquinho, porque ele não vive na selva. Ele vive num ambiente social, onde mais 5, 6 faz parte daquele grupo de trabalho, né? Ou numa empresa que 1000 pessoas faz parte. Então, ele é uma peça. Então, se ele sair batendo num, batendo no outro para ganhar cargo, eu acho que ele não vai conseguir muita coisa, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, ele tem que agir com profissionalismo. Se ele está numa indústria, ele tem que agir com profissionalismo. Está no meio da capoeira, é com profissionalismo que age. Porque tem muitos definhando a capoeira, jogando ela num abismo de impaciência e de incultura, né? Tem muita gente. Mas tem uns poucos gatos pingados que elevam a nobreza da capoeira muito alto, né? Mas são poucos, não são muitos. Porque muitos acham que definhando a capoeira, transformando ela numa briga de galo, seria mais importante para divulgar. Isso não é legal para uma escola de capoeira. Não, e porque a gente está conversando bastante aqui sobre esse movimento de passar para o outro, sobre tradição, sobre cultura. E o que a gente quer passar para o outro não é ser briguento, né? A gente quer passar tudo que a gente está falando aqui sobre responsabilidade, ética, disciplina, para que as pessoas sejam bons cidadãos. É mais ou menos nessa linha. Não é para ser briguento. É para ser uma pessoa responsável, ética e que consegue controlar o seu emocional, como o mestre muito bem disse. Controlar o seu emocional. Emocional. As lutas, geralmente, lógico, você olhando a luta na TV ou ao vivo, você vê que eles estão brigando um com o outro. Mas não. Às vezes o nariz do outro tá quebrado, o olho inchado, eles se abraçam no final da luta, porque são esportistas e conhecem que a luta é dar murro, é dar chute. Hoje em dia você vê... Não é pessoal. A prática da capoeira numa praça ou numa academia, o cara dá uma pernada no outro, fica rancoroso. Se você não queria jogar, não queria lutar, não entra. A roda não é obrigado você lutar com o outro. Você pode assistir, bater palma. Você pode fazer o seu curso de capoeira sem jogar. Perfeito. Você joga porque quer afiar um pouquinho, ver se você dá pancada, aguenta levar a pancada. Essa é a finalidade da capoeira. Você entra e perde a paciência,
Você precisa tomar um chazinho antes de vir pra capoeira, né? Exatamente, porque não é nada pessoal, isso é um esporte. É um esporte. É um esporte. Lógico. Ô, mestre, mas você fica nervoso? Tem hora que eu fico com o zóio pingando fogo. E você chega na roda, o cara quer agarrar, quer fungar no cangote, quer dar mata-leão. Não é da capoeira. Agarrar, fica me agarrando. Imagina, eu suado, fedendo, tem um gambá. E o cara quer me agarrar? Tem algo errado com ele. Ele tem algo errado. Porque tem algo errado com ele. Exige ali uma certa distância. Entendeu? Ou então ele não tem um olfato muito bom. E é um dos sentidos importantes na hora de um jogo da capoeira. Acho que o indivíduo que procura uma luta de agarramento tem a sua finalidade. A capoeira é outra. Mas se ele começa a misturar, ele não é um bom esportista, porque ele está misturando uma coisa que o outro não entende. Né? Eu passei a minha vida toda dando pernada, aumentando distância, chegando, derrubando e saindo. Agora o indivíduo quer bolar comigo e ficar em cima de mim no chão. Não. Exatamente. E aí, como que, falando aqui dessas vivências, 2024, né? Vamos falar que já passou um tempinho desde que começamos essa história de capoeira? Eu comecei a capoeira para não apanhar dos outros, viu? Então não foi... eu escolhi capoeira... Não. Fui na academia de fulano, tudo tinha mensalidade pra cá, mensalidade pra lá. Eu não tinha dinheiro. Como não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Assim? Eu era uma criança que sempre trabalhei, desde os 7 anos. Chegando em São Paulo, aqui com 7 anos, já trabalhava. Chegando de onde, mestre? Eu cheguei do Ceará. Então, aos 7 anos, eu ia pra escola na parte da tarde, na parte da manhã eu trabalhava numa quitanda, organizando frutas. Aos 7 anos de idade. Hoje em dia, com 16, você não pode trabalhar. Então, quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar nessa expectativa. Então, quando cheguei aos 10, 12 anos, eu apanhava muito na rua. Muito franzino, muito magrelo, sem predisposição de combate. Então, eu fui na academia de Kung Fu, era muito caro. Fui na academia de Karatê, também era um absurdo. Fui na academia de boxe, pelo meu tamanho, quase não me aceitaram, mas também era caro. Então, eu tinha um projeto social de capoeira. Eu não sabia o que era. Eu entrei. Mas isso não é que me ajudou a combater o outro. Me deu uma autoconfiança para enfrentar o outro. Então o outro era medroso também. Mas quando você enfrenta, ele perde a noção de que você não é uma vítima tão fácil. Então a capoeira dá uma autoestima para você enfrentar a situação. Se precisar brigar, você está pronto. Se não precisar, o outro não vai te bater. O outro não vai te bater. Então eu entrei por causa da minha fragilidade e apanhar dos outros, né? Então, mas depois do tempo que comecei a capoeira, raramente eu luto na rua. Então é raro, nunca aconteceu mais. E, geralmente o indivíduo agride só aquele que ele é superior. Então ele não vai agredir. Então se o indivíduo baseasse a vida dele em 3 coisas, então ele vai entender que essas coisas estando fundidas no indivíduo só, é quase impossível você vencer ele. Né? Se ele tem uma predisposição física, uma mentalidade boa e uma condição financeira razoável, ninguém vai se intrometer a te mexer com você. Se você tem uma condição física ruim, todo mundo quer te bater. Uma condição mental ruim, todo mundo quer aproveitar de você. É verdade. Financeira você não tem, praticamente o patrão é seu dono. Você tem que saber dessas coisas. Essas 3 coisas niveladas ali, você tá tranquilo. Isso aí você com isso você consegue lidar com todo o resto. Com qualquer coisa. Então, sua saúde mental boa, saúde física boa e uma condição financeira para alimentar essas duas, você tá tranquilo. Você não depende de ninguém. E olhando para o futuro, olhando para o que está por vir, como que a gente vai conseguir manter? Como que a gente vai garantir que essa cultura, que esse folclore, esporte, que a capoeira continue passando, porque hoje eu escuto muitos nomes de mestres que viveram há muito tempo atrás que eu nem estava aqui, mas eu ainda ouço falar deles. Então, essa passagem de 2024 para frente, será que a gente ainda vai continuar ouvindo falar? Como que a gente vai garantir essa passagem de um para o outro? Tem nomes na história que percorreram 400 anos, 300 anos. Tem um que percorreu mais de 2000. Então tem indivíduos aí. Para os entendedores. Não escreveram nada, mas deram exemplos muito bons. 2000 anos atrás, um indivíduo que conversava com outras pessoas, até hoje o indivíduo fala dele. Até hoje. Dos momentos que ele passou aqui conosco. Então, lógico, nós fomos o causador da morte desse indivíduo e a maioria, todo mundo é culpado disso, né? Não é porque eu tô nessa distância que eu não fui culpado, né?
Então, o indivíduo hoje em dia é reconhecido pelos versos, pelas histórias. Alguém escreveu sobre ele. Então, aquele indivíduo que escreveu Gabriela Cravo e Canela falou muito bem de Pastinha nos livros dele, no Capitães de Areia, né? Então, Pastinha foi um mestre de capoeira também, só pra quem não... Então, esses indivíduos tiveram o seu nome nas canções e na história de alguns que escreveram, através do tempo aí, a maioria vai lembrar deles mais ou menos no futuro, né? Então, quem fez bem será lembrado. Oh, mas quem fez mal também será lembrado porque é um fato histórico, né? Agora, quem passou ali no banho-maria, geralmente não é lembrado. Morno já acaba morno não ficando. Ou é cru ou é cozido. Ou é quente ou é frio. Isso, morno, geralmente o pessoal não lembra do morno, né? Então, geralmente o indivíduo, para ser lembrado na história, ele precisa ter um bem feito para que outros se aproveitem, né? Então, se ele não fez nada, não foi mal, não foi bom, então geralmente ele passa pela história quase despercebido. Então, a gente precisa de bons exemplos e agora bons escritos para que a gente continue ouvindo falar de novas pessoas, porque os que já falamos hoje, em 2024, permanecerão, né? Como o mestre disse, tem música, tem história, tem livros, tem autores que nem são do mundo da capoeira que mencionam mestres de capoeira. Exato. E para o futuro, bons exemplos, bons escritos, né? Uma boa descendência dentro da escola de capoeira, para que lá, 2000 Guaraná com rolha, a gente ainda... Guaraná com rolha? Caramba! Eu falei o contrário. É complicado, hein? Mas que lá pra frente, daqui uns 50, 60, 100 anos, a gente ainda esteja escutando falar de alguns mestres de 2024, por exemplo. Não, a capoeira tá tendo uma visão um pouco mais percebível, por causa que algumas entidades estão fazendo torneios, estão divulgando na internet, divulgando na TV, publicando em jornais. Então, a capoeira está tendo um espaço, lógico, ela não tem uma conduta certinha, rotulada para cada indivíduo, por isso ela está meio desarmoniosa. Mas no futuro eu acho que vai entrar em harmonia ali e o pessoal vai incorporar esse valor na capoeiragem como uma forma de disciplinar o cidadão, assim como o Kung Fu na China disciplina o seu cidadão, é obrigatório nas escolas. Quando o pessoal ver isso na prática esportiva dentro das escolas, então a capoeira vai ter uma tendência escolar também, onde o cidadão vai entender a história da capoeira, do negro, da colonização, que a capoeira entra tudo nesse patamar. Então, no futuro, se isso for reconhecido pelas entidades escolares, a capoeira terá um papel fundamental. Como foi conduzida agora a uma prática imaterial, né? Uma cultura imaterial que está na cabeça de cada indivíduo. Então, para ter na escola, vai ter que procurar aquele indivíduo que tem esse saber, para que ele possa disciplinar o indivíduo, não só na prática física, mas na prática cultural ali, que vai identificar o povo que desenvolveu, as agregações de instrumentos ali para formar uma bateria harmoniosa. Então, tudo isso, dentro da capoeiragem, quando o pessoal entrar em consenso do que vai ser para todo mundo igual, mas aí pediria a criatividade da capoeira, que essa é a função dela, em criar o cidadão com mais versatilidade. Mas o básico ali, numa escola ensinado... Um básico padrão, e aí cada escola vai ter ali suas características. Exato, é por isso que nunca o pessoal se junta, porque um tem uma característica, outro tem outra. Eu prefiro que o pessoal tenha a sua forma de criação na capoeira. O básico é ensinar o cidadão, ensinar o esporte, mas contar da história da capoeira para que ele leve essa descendência para frente. Eu, dentro da minha família, fui discriminado por treinar capoeira, né? Meu pai odiava a capoeira. Falou, vai procurar o que você fazer. Não, sério? Não, vai procurar o que fazer, menino. Pera que essa eu não sabia, babado. Pois é, dentro da minha casa eu fui discriminado, né? Minha mãe já me apoiava bastante, né? Ela ia nos meus batizados, barrava o cordão. Mas agora eu vou defender o meu avô. Ah, tá. Dá licença. Provavelmente ele olhava e pensava...
Ô, meu filho, a gente tá precisando que você vai lá trazer um negócio de um dinheiro, trabalhar. Dá pra você parar com esse negócio que não vai te trazer renda? Dando pernada. A gente tá precisando pagar umas contas aqui, amigo. Você tá indo pra um lugar que você não vai conseguir ter um retorno financeiro. Então, assim, eu acho que ele tinha lá seus pontos. Tinha. Porque a questão do migrante nordestino que vem pra cá pra trabalhar, fugir da seca, né? Que eu fugi da seca, né? Sim. Eu, desde quando nasci, não conhecia chuva. Vim conhecer aqui em São Paulo. Mas você veio pra cá com 7 anos, não foi? Não, com 4. Com 4. 4 anos. E não conhecia a chuva? Não conhecia a chuva, vim conhecer em São Paulo. Então, quando conheci chuva em São Paulo, passei 8 meses no Hospital das Clínicas tomando injeção, né? Eu peguei a febre que dá na água lá. O rato? Nossa, me acabou. Aquilo me acabou. Isso. Leptospirose. Aquilo me deixou no Hospital das Clínicas 8 meses. Então, quando nós viemos aqui para a Zona Leste, aqui mais próximo do centro, então... Conheci a capoeira e pai sempre foi contra, né? Porque eu precisava de uma atividade econômica viável. E como o migrante não tem a leitura, né? A minha mãe também não tinha leitura, veio aprender agora aos 80 anos, veio aprender a ler e escrever. Então, por eles não ter leitura, me obrigava à escola. Eu ia para a escola, mas para lanchar. Porque não tinha comida em casa, eu ia lá fazer o lanche. Só por causa disso. Né? Mas aí no fim acabou aprendendo. Acabei aprendendo a ler. Alfabeto. Acabei a ler e escrever. Beleza. E tinha comida. E tinha comida. Olha que coisa boa. Então ele sempre foi contra a capoeira, porque era uma atividade que até hoje, para você falar que é capoeirista, é complicado em algumas ocasiões. É verdade. Então você tem que falar que você faz a prática esportiva do folclore nacional. Aí o cara vai ficar pensativo. Prática do folclore. Isso, você falando assim, o cara fica em dúvida. Que diabo é isso que ele tá falando? Aí quando ele vai pesquisar, ele conhece a matéria. E quando ele vem falar com você, você tem na capoeira, ele já tá com a guarda aberta. Aí você pode dar porrada que vai pegar. Aí já fica aí mais é hora, fácil. eu sou capoeira, agora o bicho vai pegar. Mas antes, eu pratico o folclore nacional. O cara roda, depois de um mês ou 2, ele já pesquisou, já, né? Porque hoje em dia, você chega numa ocasião onde você vai fazer uma prática esportiva, geralmente o cara, se é um karateca, tem um status, se é um cara de Kung Fu, tem um status, é um cara que faz yoga, tem um status ali, né? Capoeira... Cara, podia ter pegado o outro. Por que você não foi fazer outra coisa? Então, hoje em dia tem preconceito contra a nossa arte ainda. Cultura imaterial, que diabo é isso? Olha lá, aí que o cara nome chique. É o nome chique, nome né? elegante. Quem criou é o nome chique. Agora, batizar o dia da capoeira 3 de agosto, dia do cachorro louco, A gente nem vai falar de política aqui, né? Não vamos falar. Não vamos, isso aí. Não, que o político tá fora. Tá fora. Vai pôr na internet, vai dar um trabalho. Não, aí corta então, se precisar, corta. Mas é isso, hoje já não é mais assim. Hoje tem ali uma questão ainda, tipo, podia fazer uma outra arte marcial. Não, tem. Mas tá muito melhor do que antigamente. A população apoiou. A população apoiou o bom capoeirista, o indivíduo que ensina a criança ao adulto e ao mais idoso, a formação do cidadão, né? Mas você tá falando em formação de cidadão, mas não é coice, chute, murro e morder? Não, na minha escola, não. Na minha escola, pelo menos, eu ensino o indivíduo a ter educação para combater. Se ele não tem educação para combate, ele não merece aprender a lutar. Então, se a educação do indivíduo é ruim, eu acho que ele não vai aprender grande coisa em qualquer arte marcial. A educação é uma função obrigatória para o praticante. Então, quando o indivíduo é desleal em qualquer esporte, ele é expulso. Ele é desclassificado. Porque se ele não tem respeito pelo esporte dele, ele não merece estar ali. Então, qualquer esporte, a capoeira, o boxe, qualquer esporte que você entre e você é desleal com seu companheiro de luta, ou de torneio, ou de treino, você é expulso da escola. Isso é obrigação do dirigente expulsar você, porque você é um indivíduo que não tem conduta. Ou faz ele fazer uma prática de meditação, assim como as artes orientais obriga o indivíduo a fazer, obriga, né? Saúde mental. A capoeira o cara não obriga, mas se o indivíduo fizesse, que nem eu fiz muitos anos de meditação, né? Eu fiz quase 5 anos de meditação para poder controlar esse instinto um pouco marvado. Os nervos, né, que fala. Mas eu tive que praticar meditação.
Porque sem a meditação, você machuca muitas pessoas, mesmo sem querer. Às vezes você aplica uma velocidade extrema no movimento e às vezes o colega não tem a mesma destreza de corpo e acerta. E não foi intencional, mas você aplicou muita velocidade, muita força no movimento, sem noção que aquele indivíduo não foi treinado com a mesma expertise. Aí você vem a machucar o indivíduo. Então a meditação serviu para quê? Para mim poder saber frear, entender a intenção do indivíduo, se ele aprendeu com o meu mestre ou não. Poxa, mas você entra na cabeça do indivíduo assim, o praticante esportivo tem que entrar. Você tem que saber se o indivíduo tem uma boa conduta ou não, foi bem ensinado ou não. Porque a partir do momento que ele se agacha para fazer o jogo da capoeira, ou faz a primeira peça da ginga, você já identifica o lutador, se ele é bom, se ele é ruim, se ele foi bem treinado. Então, não tem esconderijo pro profissional. Isso é verdade. E vamos caminhando pro final, porque eu sei que se eu não caminhar pro final... eu tenho uma aula daqui a pouco. E se a gente não caminhar pro final, eu sei que a gente vai ficar falando aqui algumas horas. E eu quero fechar, até peguei aqui o celular, porque a gente falou bastante de disciplina, de passagem do conhecimento daqui para lá, de criar bons cidadãos. E é nesse gancho que eu quero pegar aqui a mensagem de uma mãe de 2 alunas que a gente tem hoje lá no projeto de Pirituba, tá bom? Vou ler exatamente aqui como ela escreveu para nós. Boa tarde. Quero agradecer o carinho de todos, o mestre Lampião, o professor, os alunos, os pais dos demais alunos. Além das aulas e o dia da festa, que a gente fez uma festa junina lá, né? Muito boa. Me perdi, peraí, aqui. Além das aulas, o dia da festa foi muito animado. Muito bom essa inclusão social de outros alunos com os alunos novatos. Porque nesse dia a gente trouxe os outros alunos das outras academias do Grupo Dança da Morte, que foi pra lá. A gente faz essa troca também, né? Fazemos todo mundo Dança da Morte, então a gente tá sempre em todas as academias. Criar família junto. Nós somos uma família. O estímulo para eles, ela mandou a foto aqui, o estímulo para eles é muito bom. Em particular, meus filhos e eu amamos não só o sábado, mas todas as aulas que foram dadas até agora. Esse projeto ajuda muito as crianças, ocupa a cabeça, a desenvolver responsabilidade. Muitos alunos têm dificuldades motoras ou são um pouco acanhados, e essas aulas têm ajudado demais. Eu falo pelos meus filhos também. Gratidão por mais dias assim, por mais aulas assim. É nisso que eu tô falando. A intenção da escola é produzir ao pai um ganho de educação, né? Isso é um dinheiro que não pode pagar. Exatamente. Não pode pagar. O dinheiro não pode pagar. Não pode pagar. E com essa mensagem muito quentinho no coração da mãe de um dos nossos alunos, a gente vai encerrar esse episódio e já dar um spoiler do próximo, que a gente vai trazer mais gente, porque talvez estejam cansados de ver meu rosto, não sei como cansaria de ver meu rosto, mas cansados de ver meu rosto. Ver aqui só o rosto do mestre Lampião falando e falando. A gente vai trazer que dividir. 2 alunos do mestre, João Grilo, e aí eles vão falar sobre... A gente não falou sobre apelidos, a gente vai falar sobre apelidos no próximo episódio. No próximo episódio a gente no apelido. E o Avatar. Vamos trazer esses 2 alunos que são educadores físicos para contar um pouquinho pra gente, do ponto de vista de um educador físico, o mundo da capoeira. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Lembra que a gente colocou alguns pontos aqui pra vocês comentarem e contarem aqui embaixo o que entenderam do episódio. Fica com a gente até o próximo. Mestre, dá um tchau aí pra galera. Salve, pessoal.